Primeiro, eu queria cumprimentar a todos aí. Boa noite a todos. Desembargador Marco Aurélio, meu amigo Alexandre Chini, Felipe Dayab, meu professor Leone, também dos tempos. Quem não foi aluno do Leone ou do Marco Aurélio aqui, né? É difícil. Então, é uma grande honra poder estar aqui, especialmente na EMERGE, nessa casa na qual fui professor nos tempos da magistratura e a qual eu nutro grande carinho desde os tempos do desembargador saudoso Cláudio Viana, que foi meu professor, e por onde passaram aí juristas brilhantes, como o desembargador Caetano Fonseca Costa, com quem trabalhei na época da advocacia, o próprio desembargador Cavalieri, nos tempos de Estácio, e hoje meu querido amigo André Gustavo, que brilha aí à frente da escola. E eu queria dizer que o desembargador Marco Aurélio foi extremamente feliz na escolha do tema. Quando nós estávamos conversando, ele falou: Gustavo, acho interessante falar sobre a visão do notariado, do Poder Judiciário e da advocacia. E ele não podia ter sido mais feliz, porque todos esses players, todos esses operadores do direito se comunicam, estão todos... O notariado está presente, extremamente presente no judiciário. Hoje ele desafoga a justiça através de inventário extrajudicial, divórcio, enfim, de uma série de medidas. A gente está hoje expedindo cartas de sentença, formal de partilha. Então, nós somos um enorme parceiro do Poder Judiciário. E, do outro lado, o advogado é peça-chave nessa engrenagem, porque ele assessora o cliente que vem a mim no notariado, ele é quem dirige juridicamente aquele cenário. Então, queria agradecer aí ao desembargador Marco Aurélio por essa oportunidade de estar aqui e pela felicidade que teve na escolha do tema. A visão do notariado, para falar da visão do notariado, eu queria falar do que simboliza o provimento 100 para a classe do notariado, né, para o notariado brasileiro. E ele simboliza uma importantíssima adequação de uma realidade social, tá, à atividade notarial. Essa realidade social, e aí a gente se lembra daquela velha máxima ubi societatis, ibi jus, onde está a sociedade a direito, né? O direito deve acompanhar a sociedade, ela está em constante transformação. E a atividade notarial, a gente sabe, e aqui vale relembrar aqui um pouco da história dela, ela percorreu um longo caminho até aqui. Ela está dentre as profissões mais antigas. Ela é mencionada nos escribas do Código de Hammurabi, século XVIII a.C. Ela passa pelos egípcios, pelos romanos. Ela chega no Brasil na fundação da cidade do Rio de Janeiro, em março de 1565, quando é inaugurado o primeiro ofício do tabelião público do judicial e notas. Vejam aí a vinculação sempre do tabelionato com o judicial e notas. E até hoje, essa é a pergunta, o que mudou na atividade em si, né? A sociedade evoluiu tremendamente, mas a atividade fim do notariado, o que ela mudou? Vamos lá, vamos ver aqui, a gente registrava o ato no início em tábuas de cera, daí o nome tabelionato, né? A gente usou o papiro, a gente usou os livrões, os livros, evoluímos para o livro de folha solta e passamos da pena, né, a caneta tinteiro, a caneta esferográfica. A máquina de escrever foi um avanço absurdo, né, na atividade. E aí chegamos no computador. Mas o computador, sejamos francos, a gente utiliza o que na atividade fim? O editor de texto. Eu usava lá em 96 o WordStar, quando entrei na magistratura, era um editor de texto. E hoje eu utilizo o mesmo editor de texto. Parece que o legislador havia se esquecido da atividade notarial e da importância dela para a população. E aí a sintonia que havia entre uma realidade social, tá, e a atividade notarial. A medida provisória 2200,
é de 2001. Já vão 19 anos. E ela previu o negócio jurídico por meio eletrônico. A gente está vinculado à lei. A gente não poderia praticar, sem uma normatização, o ato por meio digital, sem uma norma, diferentemente do ato privado, onde prima o professor Marco Aurélio Sabem a liberdade das formas, no notariado não. Então, essa defasagem enorme que havia entre relação jurídica e atividade notarial, e aí me faz lembrar a teoria tridimensional do Miguel Reale, onde você tem o direito fato social, valorado e normatizado. E essa valoração da atividade notarial, ela estava um tanto esquecida, e a importância dela é absurda para o país. Eu, essa semana, apresentei a plataforma do e-notariado para o grupo do Banco Mundial Doing Business, que eles trabalham, fazem importante trabalho de ranqueamento dos países, tendo em conta vários critérios de facilitação de negócios nos países. E o Brasil, infelizmente, está lá atrás. E o notas e o registro é parte do critério de pontuação do país, dentre outros, facilidade de abrir empresa, etc., etc. Mas isso demonstra a valoração, a importância que tem a atividade notarial e que ela esteja up-to-date, par e passo, com a realidade social que vivemos. E aí, então, a visão que nós temos é o mérito do nosso Corregedor-Geral de Justiça, ministro Humberto Martins, aqui representado pelo Alexandre Stine, e mérito do CNB Federal em ter tido essa iniciativa e ter chegado a esse provimento 100, que é um marco na nossa atividade. Eu vejo a atividade, Marco, como antes e depois do provimento 100. Existe ela antes, existe ela depois. Não tem a menor dúvida que daqui para frente é uma nova fase que se inicia. E essa nova fase não tem volta. Eu queria aqui, nesse momento, antes de eu entrar para falar propriamente sobre a plataforma, eu queria só mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz com a classe notarial, com os meus colegas nos grupos que eu participo. Foram pouco mais de 100, o prazo foi curto, mas já é representativa do que é o provimento para a classe. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, se vocês me permitirem. Eu vou mostrar aqui, Marcos. Eu não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Pois não. Então, o provimento 100, na visão do notariado, nós temos aqui, em termos gerais, o que você acha do provimento 100? Nós temos excelente e bom, 65% bom e 23% excelente. Mas a pergunta que é importante é essa aqui. Você acha que a prática do ato notarial por meio eletrônico é relevante para a atividade? 100%. 100% sim. Isso é um anseio, era um anseio antigo da classe notarial, da nossa classe. Então, quando eu soube do provimento 100, eu só faltei abrir uma garrafa de champanhe. Bom, você utilizou, isso é um dado importante, a plataforma e-notariado para lavar algum ato notarial eletrônico? Veja que, na verdade, você tem aí 62% que ainda não utilizaram a plataforma. Eu tenho muitos colegas no eixo aqui, Rio, São Paulo, Minas, Espírito Santo, que não usaram, mas não é porque não gostaram da plataforma, ou por insegurança tecnológica, ou por insegurança, às vezes, eu vou entrar nesse ponto, até de competência, tá? Receio, às vezes, receio de praticar o ato, enfim. Em matéria de competência territorial, você acha que o ato eletrônico deve seguir? E aqui tinham duas respostas. A livre escolha absoluta, sem qualquer critério de territorialidade, você veja que foram 6%. A livre escolha mitigada, que foi adotada pelo CNJ, pautada na territorialidade do domicílio, do adquirente, situação do imóvel, temos aí 93%, o que denota que andou bem o provimento mais uma vez.
Aqui nós temos uma pergunta sobre um dispositivo que é muito controvertido, que é o parágrafo 2º do 19, que ele dá de certa forma, amplia a competência, permitindo que o tabelião possa lavrar o ato quando o imóvel e adquirente se situam na mesma unidade federativa. Nós temos aqui um divisor aqui, quase que meio a meio. Aqui tem uma questão do certificado digital, que é uma ferramenta maravilhosa para a população. Ele é gratuito, tá? Mas ele exige que a presencialidade da parte. Para eu fazer o certificado digital do desembargador Marco Aurélio, ele precisa dar uma passada lá no meu cartório, colocar o dedo para colher a biometria dele digital, a biometria facial, e aí eu posso emitir o certificado gratuitamente para que ele possa assinar atos notariais em qualquer cartório, não é só no 8º ofício, em qualquer cartório do Brasil, tá? Ele não precisa assinar no cartório que emitiu o certificado. Isso é importante. Vale por 3 anos esse certificado, tá? Então, aqui os notários entendem que, em sua maioria, 62, que deve ser presencial, em que pese o ICP Brasil hoje admitir a emissão de certificado digital de forma remota, tá? Através de videoconferência. Então, está sendo muito utilizado hoje o ICP Brasil, justamente porque as pessoas estão querendo evitar comparecer no cartório. Eu trouxe, como não poderia deixar de ser, desembargador, estamos na Emerge, e caso concreto, para quem dá aula na Emerge, que não pode deixar de trazer um caso concreto. Então, eu trouxe a pesquisa aqui, eu vou falar mais à frente sobre esse caso concreto, que envolve a procuração de venda de imóvel localizado em determinada cidade e outorgante domiciliado fora do Brasil. Você lavra ou não lavra o ato? Isso que eu digo da questão da insegurança. Então, você vai ter situações específicas que vai dar margem à interpretação. Aqui você tem quase meio a meio, entendendo que pode lavrar o ato, e outros entendendo que não podem lavrar o ato por incompetência. De novo, uma questão que talvez, através de enunciados, o CNJ começar a baixar enunciados interpretativos do provimento, vai trazer maior confiança à categoria do tabelionato. E aqui tem um outro caso, onde você tem um ato híbrido. Isso é uma outra grande questão. Um colega me ligou outro dia para indagar essa questão. Ato híbrido de compra e venda, o advogado procurador do vendedor deseja assinar presencialmente e ele tem domicílio na cidade X, o adquirente na cidade Y e o imóvel na cidade Z, todos em estados diferentes. Ele procura o seu cartório para viabilizar a lavratura do ato. No ato híbrido, sabemos que nós temos uma cisão. Nós temos aí um ato que ele inicia presencial e depois é digitalizado para colher assinatura eletrônica. Você, de novo, tem uma insegurança aqui, quase meio a meio, parte entendendo que não é competente, parte entendendo que é competente. Tá? Então, eu vou voltar aqui para a nossa fala, depois a gente fala um pouquinho mais sobre esses casos concretos, mas eu queria aqui abordar um pouco sobre a plataforma do e-notariado. Tá? Essa plataforma, ela é... Eu acho fora da curva, tá? É fora da curva. Qualquer pessoa que entenda de tecnologia, se você for ver na Estônia, que é um dos países mais avançados tecnologicamente, tá? A Estônia, o notário na Estônia, ele utiliza uma plataforma e tal, mas ele não utiliza assinatura digital como o notariado brasileiro, como o provimento 100 autorizou que os notários façam. Então, a gente pode dizer que o notariado avançou 100 anos. A gente está mais avançado do que a Estônia. Os Estados Unidos, eu tenho amiga notária nos Estados Unidos. Eu mostrei a plataforma para ela. Ela ficou boquiaberta. Eu tinha uma amiga que precisou fazer uma compra antes do provimento 100, ela precisou apostilar um documento em Nova York. Ela teve enorme dificuldade para fazer a apostila diária nos Estados Unidos. Além de cara, é difícil, porque não são todas as cidades que têm o apostilamento diária. Pois bem, o CNJ criou a Apostil, uma plataforma inovadora, que é um módulo da plataforma do e-notariado, integrado à plataforma do e-notariado,
que permite o apostilamento eletrônico. Eu posso falar um pouco mais à frente, eu estou correndo aqui um pouco por causa do tempo. Mas o que é o e-notariado? Eu tenho uma definição para o e-notariado. O e-notariado eu defini da seguinte forma: ele é um sistema de integração eletrônica via web dos serviços notariais do Brasil, objetivando padronizar procedimentos através de uma infraestrutura tecnológica disponibilizada a todos os notários do Brasil, e aí é a democratização de uma ferramenta importantíssima, garantindo maior eficiência e segurança aos atos notariais eletrônicos do país. Então, dissecando isso aqui, é um sistema integrado. Por quê? Porque, como sistema, ele possui diversas funcionalidades, e aí a beleza da plataforma. Ela possui a possibilidade, funcionalidade de emissão de certificado digital, ela possui o sistema de videoconferência, que é salvo na plataforma, ela possui o sistema, são todos módulos de identificação de pessoas, com batimento na base do Denatran. Isso, para quem trabalha à frente de um cartório de notas, sabe que o maior medo do tabelião é quando um possível fraudador bate à sua porta. E estão soltos por aí. Nós não tínhamos uma forma de buscar confirmar aquela identificação que nos era apresentada. Agora nós fazemos um batimento eletrônico com o Denatran na própria plataforma. Nós temos a interconexão dos tabelionatos, integrando. Eu posso pedir para um colega aonde o Marco abriu a firma dele num cartório X e ele deseja fazer um ato comigo, eu posso pedir o cartão de firmas e a identidade que está depositada naquele cartório. Nós temos a matrícula notarial eletrônica, que o Chine já falou muito bem, a apostila eletrônica diária, a apostil. Agora nós fazemos ela com QR Code. Eu fiz mandei para uma pessoa fora do país, ela ficou encantada, essa amiga minha sofreu para conseguir apostilar no Fórum Internacional da Apostila Diária, que foi em Fortaleza em outubro. O CNJ fez a apresentação, pessoas da Bélgica, da França, ficaram, Alexandre está aqui, pode confirmar, encantados com a tecnologia que o CNJ desenvolveu e permitiu. Estamos anos-luz à frente, gente. Então, além disso, nós temos aí a autorização eletrônica de viagem, vai ser um outro módulo para encampar na plataforma. Então, agora, a gente está numa plataforma que permite que seja constantemente atualizada com módulos novos, como o CNJ está fazendo. Em pouco tempo, ele está trazendo novidades. Tá? Visto isso, entendida a plataforma, eu vou falar aqui um pouco sobre a questão da competência, que é um tema que vocês viram, ele gera controvérsias, é o cerne da discussão. O mundo virtual não possui barreiras físicas, nós sabemos, e essa questão, ela, a meu ver, o provimento respondeu muito bem. Quer dizer, o fato da internet não possuir barreiras físicas não permite que você possa livremente sair escolhendo o cartório que quiser, sob pena de duas coisas. Primeiro, a questão do próprio concurso público, como o Alexandre falou, porque a delegação decorrendo de um concurso público, se você ampliar essa competência para algo que não estava previsto naquele concurso que você concorreu, você, por via oblíqua, está violando o próprio concurso, a própria regra do concurso. E eu acho que isso é uma questão que não pode ser chancelada pelo CNJ. E, por outro lado, você tem a tutela do equilíbrio econômico-financeiro dos cartórios. Cartórios no interior, talvez, do Amazonas, tem um custo de manutenção muito menor do que um cartório no Rio ou São Paulo, e eu não posso... lógico que eu tenho meus custos, a minha tabela reflete a minha realidade. A tabela de lá vai refletir a sua. O Brasil é um país continental. Então, se você permitir uma abertura completa, você pode correr o risco de ter cartórios aí fechando por impossibilidade de fazer frente, porque isso é o futuro. Isso aí é como os atos notariais vão ser praticados. Você não vai, assim como você não vê mais tabelião fazendo ato manuscrito, apesar de ser lindo, você pegar um livro daqueles e ver a caligrafia, você não vê.
E você não vai ver, em curto espaço de tempo, ninguém querendo ir a cartório para assinar ato com caneta, por mais bonita que seja essa caneta. Bom, então o CNJ definiu essa questão bem e passou pelo artigo 6º, onde ele repete a norma do artigo 9º, e ele definiu, na transmissão de direito real sobre imóveis, o critério do domicílio e da localização. Está lá no 19, basta ler, tá? Que ele fala isso. O competente é o tabelião do domicílio do adquirente, não é do vendedor, é do adquirente, ou da circunscrição, no caso, leia-se município do imóvel. Nós temos a questão do parágrafo 2º, realmente é controvertida. Eu tenho diversos colegas que se mostraram contrários a essa ampliação de competência. Eu, pessoalmente, também não sou a favor, aí é minha opinião pessoal, mas eu acho que a gente, o provimento vai se aperfeiçoar, ele é recém-nascido, ele é um bebê, ele vai se aperfeiçoar e ele vai amadurecer, e ele vai ganhar um contorno maduro, e eu tenho certeza que vão ser feitos ajustes que vão aparar isso tudo. A competência da procuração é outra questão, né, que é do domicílio do outorgante ou, e aí a opção, ou local do imóvel, quando envolver imóvel. E o domicílio, e aí vai ter uma questão, ele é visto de duas formas. Em se tratando de pessoa jurídica, a sede dessa pessoa jurídica ou de sua filial, e em se tratando de pessoa física, é o domicílio fiscal ou eleitoral. Bom, aí a gente vai entrar nos casos concretos que eu havia falado na pesquisa. Nós temos, uma questão muito relevante, 20 mil brasileiros que saem todo ano do Brasil para fora, para morar fora do país. Isso são dados da Receita, tá? Do ano de 2019, pode ser até que esse ano tenha sido até maior, mas muita gente indo para fora do Brasil. E essas pessoas eram atendidas como? São brasileiros, precisam praticar atos aqui, têm parentes aqui. Eles eram atendidos no consulado. Vai nos Estados Unidos e, se você estiver lá no interior da Flórida, vai arrumar um consulado que possa lavrar um ato notarial para você. Você vai ter que ir para uma cidade, ou você vai para Miami, Tallahassee, ou você vai para uma cidade que tem um consulado que não seja um consulado honorário, porque o honorário não pratica atos notariais, para você poder praticar o ato notarial. Isso gerava um enorme desconforto. E agora, os brasileiros lá fora, tomando conhecimento do provimento 100, têm corrido para tentar resolver as suas vidas através de atos eletrônicos, o que nada mais razoável. Só que o provimento 100 não fala expressamente dessa população expatriada. Esse caso concreto que eu trouxe, o procurador, o outorgante, ele quer outorgar poderes para o seu advogado na cidade Y, para que esse advogado represente ele para a venda de um imóvel na cidade X, né? Então, o imóvel está em outra cidade, ele quer vender esse imóvel e ele quer outorgar procuração para o advogado. Ele é o outorgante. O provimento diz que ele que ele escolhe o cartório. O outorgante pode escolher o cartório. Então, ele vai, autoriza o advogado dele a procurar o seu cartório. O que os colegas responderam? Ficou no meio a meio. Uns entendem que não é competente, outros entendem que são competentes. Então, há uma insegurança no que se refere a essa questão da procuração. E assim, 47% entenderam que lavravam, 52% não lavravam. Eu, pessoalmente, entendo que é possível lavrar, tá? Eu acho que se o brasileiro... Eu acho que a gente tem que se posicionar, a gente está numa fase, num cenário de discussão aqui, então, eu acho que se o brasileiro está fora, ele não tem domicílio comprovado, você puxa o TSE dele, ele vota em Miami. Por que a ele vai ser tolhido o direito de escolha do cartório? Porque ele está fora do país? Não vejo por quê. Não vejo por quê. Então, vamos passar aqui, para finalizar, porque o meu tempo está acabando, ao ato híbrido. O ato híbrido é outra questão que é delicada, porque permite
que, através do ato híbrido, você possa, excepcionalmente, alguns cartórios podem utilizar isso de maneira indevida, né? Se aproveitando do ato híbrido para falar, olha aqui, ó, o sujeito vai fazer por aqui e agora eu sou o competente para finalizar o ato eletrônico. Porque se o ato é híbrido, você não tem como colher a assinatura do doutor Alexandre Chine aqui no Rio e depois fazer eletrônico. O cartório que fez a assinatura física vai ser competente para finalizar o ato. E se ele é híbrido, indaga-se. A questão física é resolvida pela 8935, já que está sendo a pessoa está comparecendo fisicamente no seu cartório, ou não? Ou você responde negativamente e diz, olha, eu não vou atender você vai ter que fazer eletronicamente ou vai ter que ir até a cidade tal. Então, essa questão também foi uma questão dividida nas respostas. E você tem uma outra questão, tem umas 4 minutinhos aqui para wrap it up, né? Então, me foi trazida por uma colega e não vai ser pouco frequente, não. Empresas de brasileiros sediadas fora do Brasil, tá? E você tem várias pessoas que são donas de offshore. Offshore não tem nada de ilegal, o nome é pejorativo, soa mal quando você fala em offshore, mas não tem nada de ilegal. A pessoa pode ter a empresa dela nas Ilhas Virgens, declarada no Banco Central, não tem problema algum. E onde fica o domicílio? A sede dela fica, evidentemente, lá na Ilhas Virgens Britânicas, enfim. Mas o representante legal da empresa tem domicílio no Brasil e ele procura o seu cartório querendo adquirir um imóvel em alienação fiduciária, porque ele está fazendo uma operação de crédito, ele é o adquirente fiduciário desse imóvel, então ele quer fazer a escritura eletrônica no seu tabelionato. E aí, você não faz? Outra bola dividida, com certeza. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Então, assim, temas para discussão, desembargador, tem vários, relativa quando se entende por finalizado o ato notarial eletrônico. Isso é uma questão que envolve direito civil, direito tributário e administrativo. Porque quando eu lavro o ato físico, eu colho a sua assinatura no dia que está lá, como diz o Felipe, aos 3 dias do ano do Senhor Jesus Cristo, né, Felipe? Só que no eletrônico não é assim. A gente vai fazer a videoconferência, vocês vão dar o ok, e vocês têm que assinar. Nem sempre as partes assinam no mesmo dia. Às vezes ela pode levar 3 dias para assinar, 4 dias para assinar um certificado digital. Então, tecnicamente, isso é uma questão extremamente relevante para o direito civil, em termos de prescrição, para a corregedoria, em termos de prazo inicial, para a transmissão do ato, para recolhimento de verbas para o fundo, para recolhimento. Né? Então, quando se tem por praticado o ato, no meu modo de ver, quando o tabelião encerra o ato, porque o Código Civil no 215 diz lá, o ato se considera encerrado quando as partes assinam e o tabelião o encerra. Então, antes disso, se a parte levou 10 dias para assinar e eu assinei no 10º dia encerrando, é aí que se finalizou o ato. E se ela não me devolver o ato assinado, aí é outro problema, porque isso vai acontecer, viu? E aí você vai ter o problema seguinte, e aí, existe ou não existe escritura? Não, não existe escritura. No meu modo de ver, existe instrumento particular, você vai resolver lá com aquela norma do CPC do 407, que diz que quando o ato, o instrumento público, não se revertir de alguma formalidade ou for praticado por um oficial incompetente, ele vale como instrumento particular. E aí vai parar lá com o desembargador Marcos e com o doutor Alexandre para julgar, suprindo a outorga da pessoa que manifestou vontade, tá? E assinou. Assinou, mas não assinou a escritura. Porque eu tenho para mim que quando você manifesta vontade na videoconferência e a identidade de pessoa e manifestação de vontade, isso é uma assinatura. Se você pegar lá, Pontes de Miranda já define a assinatura como um ato capaz de vincular a manifestação de vontade à pessoa. Então, assim, eu vou encerrar minha fala por aqui, já estou nos meus 30 minutos. Queria agradecer a todos a oportunidade de trabalhar com vocês aqui um pouco e compartilhar essa experiência.